vamos dar início à nossa aula de Matemática 2, a unidade 1, onde a gente vai tratar sobre funções de várias variáveis, tá? Para a turma de Licenciatura em Química da modalidade EAD. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar as funções de várias variáveis, aprender a calcular domínio de função de várias variáveis, limites de funções de várias variáveis e derivadas de funções com várias variáveis. Lembrando que na disciplina de Matemática 1, nós vimos todos esses conteúdos, só que era para funções com uma variável, né? Em geral, a gente tem a variável x, então eram funções que dependiam de valor de x. Agora a gente vai ter funções que podem ter 2, 3, 4 ou mais variáveis, tá? Então, primeira coisa, o que é uma função de várias variáveis? Para a gente compreender função de várias variáveis, a gente tem que primeiro compreender o que é uma função de duas variáveis. Então, a gente imagina um subconjunto do R2, tá? Chama-se uma função D no conjunto dos reais, toda relação que associar um par ordenado XY pertencente a esse subconjunto D a um número real indicado por f de XY. No caso, esse conjunto D ele vai ser o domínio da função e esse de f de XY ele é a imagem de XY, ou seja, o valor de f no ponto XY. Vocês podem perceber isso aqui nesse pequeno gráfico. A gente tem agora, lembrando que as funções de várias variáveis, elas vão gerar aquilo que a gente conhece como a terceira dimensão, gráficos R3, por exemplo. Uma função de duas variáveis, por exemplo, ela vai gerar o R3. Aí, conforme o número de variáveis é maior, vai gerar outros espaços, R4, R5, R6 e assim sucessivamente. Então, o que a gente tem? A gente tem um conjunto do R2, ó, que era o conjunto XY, tá? E para cada par de elementos XY, a gente tem um valor específico dado. Ou seja, a gente vai ter um valor para X e um valor para Y, que aplicados a essa função vão ter um terceiro valor. E esse valor aqui vai construir o valor dessa função, que é essa parte azul aqui. Conforme a gente vai construindo, dando valores para x e y, a gente vai construindo o gráfico da função. Então, o gráfico da função de duas variáveis a gente tem uma função de x e y, sendo x e y aqui as variáveis, então é a função de duas variáveis, né? No caso, variáveis sendo x e y. E o gráfico ele vai ser o conjunto de todos os pontos. Aí aqui, pessoal, a gente tem o x e y, que são os elementos de domínio, e o z, que o z vai ser o elemento referente à imagem. Então, a gente vai ter um trio ordenado x, y, z, pertencente a R3, onde o z nada mais é do que a imagem, o f de x, y. Ou seja, esse x, y pertencente a esse subconjunto de R2, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de R2, aqui com valores para x e y, e uma função que ela vai receber valores de x e y, e a partir desses valores que ela recebe, a gente encontra um terceiro valor, que é esse valor a gente chama de a imagem, que é o valor de z. O conjunto de todas essas imagens vai gerar o gráfico dessa função, que seria esse gráficozinho aqui em azul. E esse conjunto de todas as imagens gera as imagens da terceira dimensão que a gente conhece, tá? O que é então o domínio? Domínio de funções de duas variáveis. O domínio ele é definido como a região no qual as variáveis independentes estão definidas. Só voltando aqui, pessoal, a gente vai ter três variáveis. A gente tem uma função de duas variáveis. Por quê? Porque são duas variáveis independentes. O que é ser independente?
O x aqui ele pode ter qualquer valor. O y ele pode ter qualquer valor, então ele é independente. Já o z, que é o valor da função, não. Ele é uma variável dependente. Por quê? Porque ela depende do valor de x e de y. Para cada valor de x e y que eu dou, eu encontro um z diferente. Então, o z é a variável dependente, ela depende dos valores x e y. E o x e o y são as variáveis independentes. Então, a gente conta a dimensão ou a quantidade de variáveis a partir das independentes. Tá? Então, nós temos duas independentes. Então, nós temos uma função de duas variáveis. E uma função de duas variáveis, ela gera um gráfico de R3, da terceira dimensão. Tá? Lembrando que uma função de uma variável, que era a que vocês estudavam em Matemática 1, tinha uma variável, que era o x. X era o domínio, fazia parte do conjunto domínio. E o y, ele era a imagem. Então, nós tínhamos uma função de uma variável, que era a variável dependente x. Tá? E a gente tinha como resultado uma segunda variável, que era a variável dependente. Por isso, a gente gerava gráficos em R2, ou na segunda dimensão. Agora, a gente tem duas variáveis independentes, x e y, e uma terceira variável dependente. Então, a gente tem uma função de duas variáveis, porque só conta as independentes, que gera um gráfico em R3. Porque aí, no caso, nós vamos ter as três variáveis, duas independentes e uma independente. Tá? Para uma função de uma variável, que é como a gente viu na Matemática 1, o domínio é um conjunto no eixo que contém os valores que a variável independente pode assumir, ou seja, o domínio pertence ao conjunto dos reais. Se vocês relembrarem lá de Matemática 1, a gente trabalhava R2, a gente tinha o eixo das ordenadas, que era o eixo X, e o eixo das abscissas, que era o eixo Y. Então, um eixo era o eixo do domínio e o outro eixo era o eixo da imagem. Aqui a gente vai ter um domínio, só que o domínio vai ser mais um eixo. O domínio agora vai ser uma região. Então, o domínio vai ser o R2, tá? Então, para as funções de duas variáveis, o domínio será uma região do plano, que é o R2, e a imagem, sim, aqui vai ser um eixo. Você vê aqui, ó, o domínio aqui, e a imagem é um conjunto aqui nesse eixo. E essa relação vai gerar essa imagem na terceira dimensão aqui, ou seja, esse gráfico na terceira dimensão. Mas o que é importante, tá? Que aí vai chegar, eu vou tentar ao máximo trazer as questões para as questões que vocês vão precisar utilizar na disciplina e principalmente nas atividades avaliativas. Então, dentro das atividades avaliativas, o que é importante? Uma dos objetivos é que vocês aprendam a calcular o domínio da função. Então, o que é o domínio da função? É aonde aquela função ela pode ser determinada, ou seja, onde não há indeterminação. E aí a indeterminação são as mesmas indeterminações que vocês viram em Matemática 1. Quando que é uma indeterminação? Divisão por zero, tá? Divisão por zero é uma indeterminação por quê? Porque você não consegue fazer divisão com o denominador igual a zero. Outra indeterminação, raízes de números negativos, isso a gente considerando dentro do conjunto dos reais. Raízes de números negativos. Então, dentro do conjunto dos reais, a raiz com o valor negativo, ela não vai ter raiz dentro do conjunto dos reais. Então, isso é uma indeterminação. Tá? Então, para determinar o domínio, a gente vai ter que considerar relações que satisfaçam isso. Tá? Então, esse primeiro exemplo, determinar o domínio da função. Aqui, ó, você vê que é uma função de duas variáveis, já pela representação f de x, y, tá? Quando é uma função de uma variável, a gente tem só f de x. E aqui você também percebe isso, por quê? Porque a função de uma variável, a gente só tinha valores para x.
E na função de duas variáveis ou mais, a gente tem outras variáveis. Aqui a gente tem a variável x e a variável y. Então, aqui a gente tem uma raiz quadrada. O que indetermina uma raiz quadrada? O que indetermina uma raiz quadrada é o valor do radical ser negativo. Se ele é negativo, isso indetermina, ou seja, me impossibilita de que eu resolva dentro de conjuntos reais. Então, isso é o meu radical, ele deve ser positivo. Então, para determinar o domínio, é bem simples. Você apenas vai considerar o radical. Quem é o radical? Y menos x ao quadrado. E vai considerar ele maior ou igual a zero. Ou seja, o y tem que ser maior ou igual do que x ao quadrado. E aí, pessoal, aqui eu coloco, aqui a gente já tem a representação, aqui é a resposta. Ó. O domínio, então, é um conjunto de vetores, né, um par vetorial, x, y, pertencente aos reais, tal que esse radical y menos x ao quadrado seja maior ou igual a zero. É somente isso. Quando é raiz, o radical tem que ser positivo. Se é fração, o denominador tem que ser diferente de zero. E aí existem também as relações de logaritmo, de funções exponenciais. Todas as relações também são válidas para esses casos, tá? E aqui uma representação gráfica. Não é representação gráfica da função de duas variáveis, tá? É a representação gráfica do domínio. O que diz o domínio? O domínio está garantindo, ó, que o y tem que ser maior ou igual a x ao quadrado. Aqui, se a gente considerasse, em vez de maior ou igual, só o igual, a gente teria uma função de uma variável. Porque o y aqui é a função, x ao quadrado é a única variável x. Então, a gente é uma equação de segundo grau, é uma parábola, converte aqui no ponto 0, 0. Ou raízes também igual a 0, 0. Tá? Então, essa parábola aqui, com concavidade para cima, porque o coeficiente aqui é 1x ao quadrado, concavidade para cima, ela só tem valor de domínio aqui quando y é maior ou igual, ou seja, dentro da parábola. Então, dentro da parábola, eu tenho uma consideração de todos os valores que estão aqui dentro, permitem, qualquer valor que eu considere, permite que essa função aqui, ela tenha solução. Se eu pegar qualquer valor fora, por exemplo, se eu pegar aqui, bem aqui, o x igual a 2, esse pontinho aqui que eu estou com o mouse, x igual a 2, y igual a 0. Se eu pegar x igual a 2, y igual a 0 e substituir, y é 0, x igual a 2. 2 ao quadrado é 4, vai ficar menos 4. Quanto que é a raiz de menos 4? A raiz de menos 4, ela não é determinada dentro do conjunto dos reais. Ela só é determinada dentro do conjunto dos números complexos. Ou seja, se fosse conjunto dos números complexos, o que não se caracteriza aqui dentro da nossa disciplina, a gente teria a solução mais ou menos 2i. Mas aqui a gente considera o conjunto dos reais, então não. Tá? Então, o que ocorre? Se eu pego um ponto aqui fora, a minha raiz aqui ela não tem raiz real. Logo, indetermina a função. Agora, se eu pegar qualquer ponto aqui dentro, ó, vou pegar esse pontinho bem aqui, 4. Esse ponto bem aqui, ele tem coordenadas 0 para x e 4 para y. Se eu substituo 0 para x e 4 para y na função, 0 para x dá 0, 4 para y. Raiz de 4, mais ou menos 2. Então, o valor da minha função aqui, para esse ponto, tanto pode ser aqui, ó, menos 2 como mais 2. São as raízes da minha função, tá? Então, qualquer questão que vocês tenham para determinar o domínio, o que vocês vão fazer é isso. Vão pegar a indeterminação e considerar um intervalo que satisfaça a indeterminação. No caso, para a raiz, basta que o radical seja maior ou igual a 0. E aqui a resposta final, o domínio é um par, né, de elementos, de variáveis x e y pertencente aos reais, tal que y menos x ao quadrado é maior ou igual a 0. No final, ainda aqui desse slide, eu vou apresentar outras questões sobre o domínio. Tá? Cálculos de limite. Então, limite, função de várias variáveis.
Então, primeira coisa que vocês têm que pensar. Tudo que vocês aprenderam para limite de uma variável, praticamente tudo vai ser aplicado para limites de funções de várias variáveis. Tá? A gente iniciou com duas variáveis. A maioria dos exemplos são para duas variáveis, mas também serve para mais de duas variáveis. Tá? Então, de modo análogo às funções de uma variável, também é definido o limite para funções de duas variáveis. O limite de uma função de duas variáveis, quando x e y tende a um ponto x0, y0, lá em limite a gente tinha quando x tendia a um ponto x0. Aqui é quando o par ordenado xy tende a um ponto x0, y0. Tá? Então, esse número é o número L se o limite existir. Então, um teorema importante. Aqui, caso esse valor do limite exista e seja igual ao valor da função x0 e y0, ou seja, caso esse limite seja apenas a mesma coisa que você substituir os pontos na função, então a função é contínua no ponto x0. Do mesmo jeito como a gente vai ver aqui nesse exemplo mais à frente. Tá? Então, teorema. São contínuas em todos os pontos do seu domínio as funções polinomiais e racionais. Ou seja, todas as funções caracterizadas por polinômios ou por razões, tá? por divisões, né? Razão é divisão, as racionais, elas serão contínuas. Um exemplo está aqui, a função. É uma função aqui, ó, que você vê polinomial, porque você vê as potências de x, y. X igual a 1, y igual a 1 também. Então, a função f de xy igual a 2x mais 3y. Então, essa função é contínua. E aqui, se a gente for ver aqui, ela é contínua quando o f de x0 for igual ao valor de x0. Então, percebam, o limite de x0 e y0 quando ele tende ao ponto 3, 4. O que a gente faz no cálculo de limite? Tá? Se não há nenhuma indeterminação, a única coisa que você faz é substituir. Aonde tem x, ó, você vê o x em primeiro, né? Ó. Então, onde tem x, eu substituo 3. Aonde tem y, vem em segundo, eu substituo 4. Então, é 2x mais 3y. Então, é 2 vezes 3 mais 3 vezes 4. É só você perceber isso. Ó. O x vem primeiro. Então, aqui o primeiro é 3. O y vem segundo, então o segundo é 4. Então, eu vou substituir 2 vezes 3 é 6, mais 3 vezes 4, que é 12. 6 mais 12 é igual a 18. Então, o limite dessa função aqui dá igual a 18. Só que se a gente não tivesse calculado o limite e tivesse jogado diretamente aqui a função no ponto 3, 4, 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 4, 12. Também teria dado 18. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque a função ela é contínua. Todas as funções contínuas, o que esse teorema está querendo dizer é que todas as funções contínuas, a gente nem precisa calcular o limite. Se eu substituo direto os pontos na função, já vai me dar o mesmo valor do limite. Tá? Mas lembrando, isso só vai acontecer nas funções, principalmente as polinomiais e as racionais. Nas outras funções com indeterminação, que aí é onde entra o limite de fato, tá? Aí a gente vai ter que fazer os cálculos de limite com os teoremas que a gente utilizou, aprendeu na disciplina de matemática 1, para poder encontrar esse limite. Tá? Então, aqui um teorema importante. Todas as relações de limite, tá, que a gente aprendeu em matemática 1, a gente também vai utilizar em matemática 2. E o que ocorre? Se a gente tiver duas funções para duas variáveis, um f de x, y e um g de x, y, que sejam contínuas em determinado ponto, então elas também serão contínuas nesse mesmo ponto, a soma e a diferença delas, qualquer uma delas multiplicada por qualquer constante, a multiplicação dessas funções,
a divisão dessas funções, desde que, ó, aqui uma indeterminação, desde que a que está no denominador seja diferente de zero, aqui é bem parecido com aquele caso do domínio que a gente fez, ó. Esse domínio, o elemento aqui não pode ser igual a zero. Eu posso elevar qualquer constante a qualquer uma dessas duas funções, desde que essa constante seja positiva. Eu posso calcular o logaritmo dessa função, desde que essa função seja positiva. E eu posso calcular também o cosseno e o seno dessas funções. Tá? Então, para funções contínuas, a gente pode fazer todas essas operações aqui com essas funções. Tá ok? E aí, a gente entra para derivadas. Lembrando que o mesmo procedimento, a mesma sequência que a gente viu em matemática 1, certo? Matemática 2. A gente viu em matemática 1 o cálculo de limites, e a partir da definição de limite a gente chegou o cálculo da derivada, porque a derivada a derivada é o elemento principal de todo o cálculo diferencial, tá? Todo cálculo diferencial é o elemento principal. O ponto x é a derivada. A integral, na realidade, ela é um processo para você pegar uma função que foi derivada e descobrir qual é a função que foi derivada. Então, você faz o processo inverso, você integra. E o limite é o conteúdo que lhe dá a definição básica de derivada. Então, a gente vai pegar a mesma relação que a gente utilizou para cálculo de limite de derivada lá em matemática 1, e a gente vai utilizar para o cálculo de derivadas, também de funções de várias variáveis. Só vai ter uma diferença, tá? A função ela tem duas variáveis, então ela vai ter uma pequena alteração. E outra coisa, função de uma variável a gente só tinha uma derivada, que era a derivada na variável. Para duas variáveis a gente vai ter duas derivadas, então a gente vai chamar de derivadas parciais. Se uma função é de duas variáveis, x e y, vai existir uma derivada parcial em função de x e uma derivada parcial em função de y. Se uma função é de três variáveis, x, y, z, vai existir uma derivada parcial em função de x, vai existir uma derivada parcial em função de y e vai existir uma derivada parcial em função de z. Tá? Vamos começar com um exemplo só de duas variáveis. Então, temos a função de duas variáveis f de x, y. Então, aqui eu tenho isso aqui, pessoal. Essa simbologia, vocês leem assim, ó. Esse delta f, delta x, tá? Você lê a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. Que a mesma coisa, ó, você vê com uma representação, isso vai variar de livro para livro. Delta f, delta x, significa derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. Tem livros que trazem só fx, desse jeito, que também se lê a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. Agora vamos aqui para baixo. Vi que está errado aqui, ó. Em vez de x aqui é y, tá? Enxerguem bem aqui onde está o mouse, um y. Tem uma derivada parcial de f em relação a y, bem aqui é um y, tá? A derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Se lê assim. Do mesmo jeito aqui se lê. É só uma outra forma de escrever. Esse f e y. É a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Então, aqui eu tenho as duas definições de derivada parcial. Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Tá? Quando a gente ia calcular a derivada parcial lá em matemática 1, o que a gente fazia? A gente calculava o limite de f de x0 mais delta x menos f de x0 dividido por delta x. Era essa a regra, se vocês forem olhar lá no livro que a gente assistiu. Era o f de x0 f de x0 mais delta x menos f de x0 dividido por delta x. Era só isso a fórmula.
calculava isso, o limite disso, quando ΔX tende a zero. O que ocorre agora? A gente tem uma função de duas variáveis. Então a gente tem, quando a gente for derivar em função de x, é o f de x0 mais ΔX, aqui o y0 permanece y0, menos f de x0, y0 dividido por ΔX. Agora percebam a diferença. Quando a gente vai derivar em relação a x, ou a y, perdão, a y aqui, ó. Eu tenho o f de x0, aí como é em relação a y, o y0 mais ΔY, menos f de x0, y0, dividido por ΔY. Percebam a diferença. Quando a derivada parcial em relação a x, o ΔX ele vem somado com x0 e aparece o ΔX no denominador. Quando é a derivada parcial em função de y, o ΔY aparece somado a y0 e aparece no denominador. Então aqui estão as definições de derivadas parciais. Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Você monta essa fórmulazinha aqui, ó, aplica a função, aonde tiver x, você vai colocar x0 mais ΔX, tá? Y, e aonde tiver y, coloca y0, menos f de x0 y0. Aonde tiver x, coloca x0, aonde tiver y, coloca y0. Faz as contas, coloca ΔX em evidência, simplifica ΔX, você vai achar o limite. Do mesmo jeito como era em matemática 1. Quando for derivada parcial em função em relação a y. Aqui f de x0, y0 mais ΔY. Aonde tiver x, coloca x0. Aonde tiver y, coloca y0 mais ΔY. Menos f de x0, y0. Aonde tiver x, coloca x0. Onde tiver y, coloca y0. Divide por ΔY. Organiza a equação. Coloca o ΔY em evidência. Cancela o ΔY de cima com de baixo. Você vai encontrar o limite, tá? Eu vou fazer exemplos disso para vocês verem. Então aqui nós temos as derivadas parciais, ok? Então tá aqui um exemplo. Calcular a derivada parcial da função 2x mais 3y. Lembrando que uma coisa é calcular a derivada parcial direto por regra de derivação, que eu vou ensinar um pouco mais à frente. Aqui essa questão é para calcular a derivada parcial usando a definição. Então, nas questões que vocês tiverem do envio de arquivo 1 que pedir para calcular a derivada da função usando a definição, vocês vão resolver dessa maneira, usando o limite, tá?